Olá, meus queridos alunos e alunas. Vim aqui e quero lhe convidar para mais uma aula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Paulo, professor de matemática do Centro de Mídia do Amazonas. E olha só, alunos, vou trazer um tema muito importante para nesta aula. Vejam só. Aula de número 7. Objeto de conhecimento. Porcentagem e sua representação numérica. Detalhamento. Aplicações práticas de porcentagem em vários contextos. Muito bem, meus queridos alunos, já sabemos o que vamos estudar. Só fica comigo até o final da aula que você vai gostar muito dessa aula. Vamos lá? Muito bem, meus queridos alunos, estou de volta e agora, em definitivo, para darmos aqui início à nossa aula. Bom, vamos falar de porcentagem. E claro, para falar de porcentagem, não podemos falar de porcentagem sem observarmos a definição de porcentagem. O que é porcentagem, né? Então, porcentagem, olha só, a definição que eu tenho aqui ao meu lado, pessoal, é a definição segundo o dicionário, tá bom? Porcentagem, proporção de uma quantidade ou grandeza calculada sobre 100 unidades. E o símbolo está aí do lado aqui, ó. O símbolo está aqui do meu lado, ó, o porcento, tá bom? Onde você vê esse símbolo aqui, você vai associar esse símbolo ao conteúdo de porcentagem. Mas tem outra definição também, segundo o dicionário. Olha outra definição que diz. Porcentagem, quantia paga ou recebida a título de pagamento, comissão, lucro e etc. Calculada sobre 100 unidades. É muito bom ficar atento a essa ideia aí de que a porcentagem, né, ela é calculada sempre sobre 100 unidades. Esse é o parâmetro, tá bom? E aí, alunos, olha só. De repente você se encontra aí com a seguinte frase aqui, olha só o que nós temos aqui, ó. Aprendi 100% da matéria. O que isso quer dizer? 100% da matéria quer dizer que você aprendeu tudo, certo? Você aprendeu 100% significa o total, certo? Então, aprendi 100% da matéria significa que você aprendeu todo o conteúdo de matemática, certo? É isso que você vai dizer no final desse curso aqui pra gente. Mas tem outra situação, ó. Já paguei 100% do carro. Ai, quem me dera. Né? Já paguei 100% do carro, quer dizer que eu já paguei todo o valor do carro. Já paguei, no caso de compras parceladas, né? Já paguei todas as parcelas do carro. 100% é o todo. E olha a outra situação, comemos 100% do bolo. Bom, 100% do bolo quer dizer que você comeu tudo, porque o 100% equivale ao total em porcentagem. Tudo bem? Bom, dito aqui a definição, vamos aqui, vem comigo que nós vamos fazer aqui alguns cálculos, né? Mostrar algumas situações, problemas que vocês vão gostar muito. Beleza? Vem comigo. Bom, alunos, falando de porcentagem, eu quero dizer para você o seguinte, ó. Existe 3 formas de representarmos a porcentagem, certo? 3 maneiras. Nós podemos representar em forma percentual, forma fracionária ou forma decimal, tá bom? E agora, acompanha na cartela aqui todas essas formas e como nós fazemos. Temos aqui, ó, as 3 formas de representarmos a porcentagem. Percentual, temos aqui 25%. Ah, presta atenção no detalhe, ó. Quando falar porcento em forma percentual, sempre vai existir o símbolo da porcentagem, tá bom? Sempre. Que quer dizer 25 por 100, tá? Então, 25% na forma percentual, na forma fracionária, 25 sobre 100. Lembra? Porque o porcento quer dizer por 100. Então, 25 sobre 100. E ainda podemos representar na forma decimal. E dividindo 25 por 100, nós temos então a resposta 0,25, no caso aqui 0,25 centésimo, tá bom? E aí, ó, temos outro exemplo aqui, ó, 50% na forma percentual, sempre usando o símbolo da porcentagem. Na forma fracionária, ó, 50 sobre 100. E na forma decimal, 0,5, porque 50 dividido por 100 é igual a 0,5 ou simplesmente 5 décimos. E aí, mais um exemplo aqui, ó, 75%, usando o símbolo, que é a forma percentual. A forma fracionária, 75/100. E na forma decimal, 0,75 ou simplesmente 75% é a mesma coisa aqui, 75 centésimos. Tudo bem até aqui? Bora continuar. Veja a seguinte pesquisa, ó. Pesquisa mostra perfil de trabalhadores. De cada 100 trabalhadores domésticos,
36 não tem carteira assinada. E aí nós vamos, alunos, representar. Ó, como podemos representar cada informação na linguagem matemática porcentagem? Como podemos representar? Você aprendeu agora há pouco que podemos representar o cálculo da porcentagem de 3 maneiras. Na forma de percentual, na forma de fração e na forma decimal, certo? Então, preste atenção aqui, ó. Eu tenho 100 trabalhadores. Lembra? A relação de porcentagem faz sempre relação com 100, tá bom? E nós temos, desses 100, 36 não tem carteira assinada. Como nós podemos representar? Primeiro, nós podemos representar assim, ó, 36%. Podemos ainda representar, ó, em forma de fração, ó, 36 sobre 100. E ainda podemos representar na forma decimal, dividindo 36 por 100, 0,36. Beleza? Tem outra situação aqui, olha só aqui, ó. Olha outra notícia aqui, ó. Pesquisa mostra perfil de trabalhadores, olha o que a notícia diz. De cada 100 trabalhadores com carteira assinada, 16 não tinham completado o ensino fundamental. Como podemos representar a linguagem que temos aqui na situação problema, aqui em forma de texto, na linguagem matemática? Agora acho que você já pegou o jeito. Ó. Nós temos 100 trabalhadores e desse total 16 não tinham carteira assinada. Então nós podemos responder assim, ó, 16%, certo? Ou posso falar, sabe, 16 sobre 100, ó. Ou podemos falar ainda, ó, 0,16. Na forma de percentual, na forma de fração e na forma decimal. Tem outra situação aqui também da notícia, ó. 26 em cada 100 trabalhadores com emprego formal tem menos de 1 ano de emprego. Como represento isso na forma percentual? São 26 em 100, tá legal? Então, 26 sobre 100. Opa, perdão. Vai fazer percentual primeiro, né? 26%. Que posso ainda falar? 26 sobre 100. Tudo isso está na linguagem matemática, tá legal? Podemos falar também, ó, 0,26, que é na forma decimal. Tá legal? Não sei se tem outra notícia ainda. Opa, tem mais uma ainda. 18 em cada 100 trabalhadores. Se é 18 em cada 100, então é 18%. Ou 18 sobre 100. Aqui era para a gente praticar mesmo, tá, pessoal? Para a gente aprender a transcrever da linguagem natural para a linguagem matemática. Ou ainda 0,18 na forma decimal. Beleza? Espero que até aqui eu tenho certeza que vocês compreenderam. Porque agora a gente vai fazer alguns cálculos aqui envolvendo o cálculo da porcentagem, tá bom? E você presta atenção porque quando falamos aí do cálculo da porcentagem, tem várias maneiras da gente fazer esse cálculo, tá bom? Existem várias maneiras, mas claro, nesse nosso primeiro momento eu vou mostrar para vocês aqui uma maneira mais simples, usando apenas a definição de porcentagem para que nós possamos aí realizar esses cálculos, tá bom? Lembrando que a porcentagem é um percentual, é um percentual em cima de um todo. Esse todo a gente leva sempre em consideração a ideia de 100 unidades, tá bom? Por isso a gente fala que porcentagem, né, que quer dizer por 100. Isso quer dizer também, em outras palavras, que quando se trata aí de porcentagem, quer dizer que 100%, que quer dizer o todo está dividido em 100 partes, certo? O todo, olha, marca bem essa ideia, o todo pode estar dividido em 100 partes. E não sempre o todo será equivalente a 100, tá bom? Tudo bem? Tem que ficar muito claro essa ideia. O todo é um porcentagem, um percentual, tendo como base 100 partes, uma divisão em 100 partes iguais. Mas não necessariamente o todo vai ser igual a 100, tá bom? Porque o todo vai depender de qual é a situação, o problema que está envolvida, tá bom? Então, dito isto que eu falei, olha aqui a situação que a gente tem na tela. Calculando porcentagem de um número. 10% de um número. Quanto é? 10% de R$90. Tem várias maneiras aí da gente pensar 10% aí de R$90. Se eu pensar num contexto, ó, imagine que vocês foram ao supermercado e gastaram R$90. E se você pagar isso a dinheiro,
Isso está se tornando até uma prática comum, né? Se a gente pagar no cartão é o preço normal, mas se a gente pagar em dinheiro tem um desconto, né? Se você pagar com preço normal, com dinheiro, você teria 10% de desconto. Quanto seria o desconto aí nesse caso? Se a compra era R$90. E aí você deve pensar assim, ó, 10% significa 10, olha a lógica, 10 em cada 100. 10 para cada grupo de 100. E aí nós poderemos pensar assim, ó, se eu quero 10% de 90, a gente pode pegar o 90, que é o todo, e dividir por 10, para a gente ter a 10ª parte. 10% representa a 10ª parte de um todo, certo? Então, se você fizer 90 dividido por 10, ó, nós vamos ter o valor aí de 10%. Isso é uma maneira matemática de fazer. E bem tranquilo, ó. Simplifique esse zero com esse sobre o 9 dividido para 1, que é 9. Dito isto, nós podemos dizer aí que 10% de 90 é igual a 90 dividido por 10, que é igual a R$9. Ah, professor, tem outras maneiras de fazer? Também tem, tá bom? Mas marca bem, porque essa ideia de 10% é uma ideia muito boa, é uma ideia muito prática para você usar para resolução de problemas, tá bom? Olha só como uma ideia de 10% nos ajuda para resolver outra situação aqui, ó. Olha aqui o que eu tenho agora. 5% de um valor. Olha só. Se eu já sei calcular 10%, olha aqui para o professor. Se já sei calcular 10% de um valor, para calcularmos 5%, você deve concordar com o professor que 5% é a metade de 10%. Concorda comigo? Então, se nós calcularmos quanto é 10% de 200, a metade desse 10% equivale a 5%. Mas você já sabe que se eu quero 10% de um todo, no nosso caso aqui será R$200, eu pego os 200 e divido por 10. E aí depois a gente divide na metade, porque a metade de 10%, que é 5%, 5% equivale à metade de 10%. Bom, mas não tem enrolado aí para essa ideia. Mas enfim, acompanha na tela aqui comigo. 5% de 200, nós podemos calcular 10%, mas você já sabe que para calcular 10%, você pega o 200 e divide por 10, em 10 partes iguais. Olha como é fácil. Simplifica esse zero com esse, sobrou 20. 20 dividido para 1 é 20. Não precisa nem fazer muito cálculo. 20 vezes 20 é 20, isso aqui dá zero, enfim. Encontramos aí que 10% de 200 é 20. Ah, mas eu não quero 10%, eu quero 5, que é a metade de 200. Se 10% é 20, 5% será 10. Há de você concordar com o professor aí com essa ideia. Então, tá aqui, ó, bonitinho aqui na tela. 5% de 200 é igual a 200 dividido por 10, que é igual a 20. 200 dividido por 10 dividido por 2. 200 dividido por 10 é 20, né? E 20 dividido por 2 é 10. Então, 5% de R$200, 5% é igual a R$10. Beleza? Bora continuar, porque tem mais coisas aqui. 25% de um valor. 25% de um valor é o mesmo que 1/4. Isso significa que estão procurando 1/4 de, no nosso caso, 1/4 de R$500. Daí pensa assim aqui comigo, 1/4 quer dizer que eu vou pegar o R$500 e vou dividir por 4, certo? E aí eu vou ter 25%. Tudo bem? Você vai fazer isso aqui, você vai pegar os R$500 e vai dividir por 4. Bora dividir aqui rapidinho? 5 dividido para 4 dá 1, vezes 4 é 4. 5 menos 4, 1, baixa o zero, né? 10 dividido para 4 dá 2, 2 vezes 4 é 8. 10 menos 8 é 2, baixa esse zero aqui agora. Rapidinho, só para a gente relembrar. E 20 dividido para 4 é 5, 5 vezes 4, 20. Ah, a resposta dá 125. Então, marca bem, 25% é 1/4 do todo. No nosso caso, 500 é só dividir por 4, que nós vamos ter aí o valor de R$500 dividido, de 25% de R$500, certo? Teria outra maneira de pensar essa questão? Olha, teria, tá, pessoal? Ó, tu concorda comigo que 25% é a mesma coisa que 10% mais 10% mais 5%? Ó, seria outra maneira da gente fazer. 10%, tu lembra lá no iniciozinho que eu falei para você, que ele ia pegar
é a 10ª parte do número, seria você pegar o número 500 e dividir por 10. Tem uma divisão muito simples. 500 dividido por 10, nós vamos ter 50, certo? E na filha já ficava assim, ó, 50, mais 50, mais 5%. Mas você já sabe que 5% é a metade de 10%. Ó. Lembra que eu falei que é bom a gente saber a ideia de 10%? Calcular 10%, porque ajuda a resolver situações, problemas. Então, 50 mais 50 mais 25. Essa aqui seria outra maneira de você fazer, que também ia totalizar em R$ 125. Beleza? Bora continuar, porque tem agora um cálculo percentual, que é um dos mais fáceis que tem, pessoal. Olha só. Vamos falar aqui, ó, de 50%. O que a gente entende quando a gente fala 50%? Pensa aqui comigo. Se 100% equivale ao todo, 50% vai equivaler à metade. Tá bom? Então, toda vez, sempre você ouve falar 50% de alguma coisa, é a metade daquela alguma coisa. 50% de valor, a metade. Então, vem comigo, porque é bem tranquilo. Veja só, temos na tela 50% de um valor. Quanto é? 50% de R$ 150. Aí, sem inventar nada, pessoal. É só a gente pegar os 150 e dividir por 2, certo? Dividindo isso por 2, nós vamos ter aqui, ó, que 150 dividido por 2 é equivalente a R$ 75. Beleza? Olha outro cálculo também de percentual, que são os cálculos que é muito bom a gente saber fazer de forma mais rápida, tá legal? Olha aqui, ó. Quanto é 75% de 800? Bom, via de regra, a gente costuma dizer que 75% equivale a 3/4 do valor. Mas pensa assim comigo, olha o que o professor vai mostrar para você aqui. Ó. 75% eu posso reescrever sendo 50% mais 25%. Para ficar mais fácil, 50%, tu lembra? 50% é a metade. Tudo bem? Então, quanto é a metade de 800? Metade de 800 é 400. Concorda com o professor? Agora pensa assim, ó. Você concorda que 25% equivale à metade de 50%? Pensa aí, ó. 25% equivale à metade de 50%? E se nós sabemos que 50% equivale a 400, e sabendo que 25% equivale à metade de 50%, se eu sei que 50% é igual a 400, então 25% será igual a 200. Aí é só a gente somar 400 mais 200, 600. Como nós estamos tratando de dinheiro, R$ 600. Essa seria uma maneira da gente calcular o 75%. Tem outra maneira que eu vou mostrar também aqui. Ó. 75% de 800 é igual a 3/4, tá bom? Simplesmente, eu acho talvez não fique um pouco mais complexo para você, mas essa é a ideia, de 800 dividido por 4 multiplicado por 3. Pega 800, divide em 4 partes iguais e pega essas partes e multiplica por 3. Fazendo essa divisão, 800 por 4 é igual a 200, 200 vezes 3, 600, que também chega na mesma resposta que a gente já tinha calculado aqui. Tá legal? Então, para calcular 75%, eu mostrei para vocês duas maneiras de você calcular, certo? Desmembrando, né, os 75% em 50% mais 25%, e depois somando, e também aqui usando a ideia de que 75% equivale a 3/4 de um todo. Para continuar, porque tem agora uma outra situação, problema bem legal. Vamos analisar aí uma notícia, certo? Analisando a notícia, e aí, pessoal, nós vamos dizer aqui, com base na notícia, nós vamos dizer quanto é o percentual de cada uma, tá bom? Aí, presta atenção. Olha o que diz a notícia. Suponha que as manchetes apresentadas se referem ao universo de 50 mil trabalhadores da cidade de Manaus. 50 mil trabalhadores do distrito de Manaus, podemos dizer assim. E olha o que diz a notícia aí, ó. 83% dos trabalhadores possui registro em carteira assinada. 51% dos trabalhadores estudam à noite. 54% dos trabalhadores são sindicalizados. E ainda a notícia diz que 60% dos trabalhadores ganham mais de um salário mínimo. Bom,
Vale ressaltar que essa notícia o professor tirou aí de uma manchete de jornal verdadeira que circula aqui na cidade de Manaus, tá bom? Então, essas informações são informações que têm fundamento, tá bom? São informações verdadeiras. Mas o nosso objeto de estudo principal está aqui focado ao cálculo percentual, né? Dessas informações que está dada em porcentagem. Mas é importante relembrar que o total de funcionário, né, o total de pessoas que estão trabalhando equivale a 50 mil trabalhadores. Isso quer dizer que o todo, marca bem o que eu dizer para você, ó, o todo equivale a 50 mil trabalhadores. Quer dizer que o 100% dos trabalhadores equivale a 50 mil trabalhadores. Tudo bem? Bora continuar aqui, porque tem algumas perguntas para a gente responder. Considerando as informações do quadro, quantos trabalhadores de Manaus têm registro na carteira? Bom, pessoal, para responder essas questões, eu quero chamar a atenção no seguinte. Ó. Existem várias maneiras de fazer cálculo de porcentagem. O professor vai mostrar aqui algumas maneiras, tá bom? E você vai escolher naquela que você se sentir mais à vontade na hora de fazer o cálculo de porcentagem, tá bom? Então, vem comigo aqui, ó, então vamos fazer aqui com calma, para que você entenda direitinho como calcular esse percentual, com base, sabendo, né, que nós temos nessa situação, problema, 50 mil trabalhadores envolvidos nessa questão. Tá legal? Então vem aqui comigo. Vamos, considerando as informações do quadro, quantos trabalhadores de Manaus têm registro de carteira assinada? Você lembra, nós temos vamos pegar aqui um pincel, nós temos 50 mil trabalhadores, certo? Bora aqui para o cálculo. Bom, para cada 100 trabalhadores, 83 têm registro em carteira assinada. Isso aqui é a ideia de porcentagem, a ideia de percentual, né? Se é 83%, então nós temos essa ideia de que para cada 100 trabalhadores, 83 têm registro de carteira assinada. Vamos continuar aqui a ideia. Então, ó, é preciso saber quantos grupos de 100 há em 50 mil, certo? Porque isso, fazendo isso vai nos ajudar a fazer o cálculo sem precisar de fórmula, sem precisar de regra de 3, só usando o conhecimento básico de porcentagem, tá legal? Só usando a definição, na verdade. Então, em 50 mil, pessoal, há 500 grupos de 100. Por que eu sei? Porque se nós pegarmos 50 mil e dividir por 100, nós vamos obter 500 como resposta, certo? Então, dividindo o total de pessoas, dos trabalhadores, por 100, nós temos quantos grupos de 100 nós temos aí em um grupo de 50 mil trabalhadores? No caso, nós temos 500 grupos de 100. E lembra, olha aqui que nós já sabemos aqui, que a cada 100, 83 tem registro de carteira assinada. Continuando, 83 significa 83%, ou seja, 83 em cada grupo de 100. Mas quantos grupos de 100 nós temos? 500, certo? 500 grupos de 100. E aí basta fazer essa conta. Ó. 83 multiplicado por 500 é igual a 41.500. Tá bom? Isso que eu mostrei para você é uma das maneiras de responder essa questão. Outra situação que tu precisa observar, que eu quero te chamar a atenção, quando nós fazemos esse cálculo aqui, ó, de 50 mil, esse cálculo aqui, ó, 50 mil dividido por 100, e nós obtemos 500, esse 500, pessoal, equivale a 1% do total também. 1% de 50 mil é igual a 500, 1% de 50 mil trabalhadores é igual a 500 trabalhadores. Essa informação também nos ajuda a pensar para resolver essa questão. Tá legal? Então, isso aqui também podemos dizer que ele equivale a 1% do total de trabalhadores. Assim, de acordo com a pesquisa, 41.500 habitantes, né, têm carteira assinada em Manaus, de acordo com a situação, problema lá que a gente sinalizou. Ok? Então, bora continuar aqui, porque tem mais uma questão. Quantos trabalhadores de Manaus estudam à noite? Opa! Olha aqui um detalhe. 51% dos trabalhadores estudam à noite. Quantos trabalhadores são mesmo? Quantos? Vocês lembram, né? 50 mil. Tu lembra que o professor falou que
quando fez aquela divisão, aqui, ó, vou voltar aqui na nossa cartela. Quando nós fizemos essa divisão de 50 mil por 100, esse valor aqui, 500, equivale a 1%, marca bem isso daí que isso vai ajudar a gente a responder. Então, vem aqui comigo. 51%, nós podemos escrever assim, ó, 50% mais 1%. Beleza? Mas 50%, lembra do início da aula, né? Metade do valor, 50% é metade. Quanto é metade de 50 mil? Metade de 50 mil, 25 mil. E quanto é 1% mesmo? 500. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter aqui 25 mil mais 500, que é igual, vou colocar bem aqui, a 25.500 trabalhadores. Certo? Então, 25.500 trabalhadores, 25 mil dessas pessoas, estudam à noite. Será que você da nossa turma também está incluso nesses trabalhadores aí? Bom, quantos são sindicalizados? Quantos são sindicalizados? Pensa assim, ó, 54% dos trabalhadores são sindicalizados. Lembra, o total é quanto mesmo? 50 mil trabalhadores. Você lembra que 1% equivale a 500. Certo? Bora pensar assim, ó, de maneira bem simples. 54%, posso dizer que é 25%, perdão, 50% mais 4%. Mas 50% é a metade, você já sabe, 25 mil. E quanto é 4%? Ó, se eu sei que 1% é 500, 4% é só multiplicar 500 por 4. Nós vamos ter aqui 0, 0 e 4 vezes 5, 20, que é igual a 2 mil. Fazendo essa soma, nós vamos ter então aqui o valor de 27 mil trabalhadores são sindicalizados. Ok? Bora continuar? Porque tem mais uma questãozinha aqui. Letra D. Quantos ganham mais de um salário mínimo? 60% dos trabalhadores ganham mais do que um salário mínimo. É o que diz a notícia. 60% dos trabalhadores ganham mais do que um salário mínimo. Ah, mas quantos trabalhadores são? 50 mil. Só vou colocar de novo aqui, só para a gente relembrar. Para finalizar nossa questão aqui. 50 mil trabalhadores. Ah, agora presta atenção. 60%, você concorda que eu posso dizer que 60% é a mesma coisa que 50% mais 10%? Sim ou não? Ah, claro que sim. 50% mais 10% é igual a 60%, certo? Então, o professor vai colocar bem aqui, ó. 50% mais 10%. Mas 50% você já sabe, de novo, 50% é a metade. Metade de 50 mil, que é igual a 25 mil. E 10%, meus alunos, 10% é o todo dividido em 10 partes. A gente viu isso bem no nosso iniciozinho da nossa aula. Né? Então, quanto é que é 10% de 50 mil? É igual a 5 mil. Certo? É como se nós pegássemos aqui, ó. Vou colocar bem aqui do lado, só para você ver. 50 mil e vamos dividir por 10. Olha como fica fácil. Opa, faltou para o senhor colocar um zero aqui. Desculpa. Vamos voltar aqui ainda. 50 mil dividido por 10. Ó. Corta o zero de cima com o de baixo, sobrou 5 mil. Quer dizer que 10% equivale a 5 mil. E aí é só fazer a conta. 25 mil mais 5 mil, nós temos um total de 30 mil. 30 mil trabalhadores ganham mais do que um salário mínimo. Certo? Então, meus queridos alunos, essa foi aqui a nossa aula sobre porcentagem de uma forma simples, sem usar fórmula, só usando o que nós chamamos aqui da definição de porcentagem. Tá legal? Mostrei para vocês um tópico bem bacana, como calcular 10%, 25%, 50%, 75%, e aplicamos isso na resolução aqui de uma situação problema do nosso dia a dia. Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, e assim eu me despeço aqui e aguardo vocês em uma próxima aula, em um próximo momento, um próximo encontro. Até a próxima.